Irmãos, vamos iniciar. A proposta desse curso, baseado no livro do Kate Phillips, A Formação de um Discípulo, ela vem por uma constatação de uma fragilidade da evangelização em massa como um método de transformação de vida. Na verdade, Kate Phillips vai desenvolver o seu livro a partir da experiência pessoal de evangelização em massa que não deu certo. O livro surge a partir dessa experiência. E nós queremos mostrar, antes de qualquer coisa, que o discipulado, além de ser uma ordenança, e ontem de manhã cedo aqui na nossa igreja, nós tivemos a oportunidade de trabalhar a temática por que fazer discípulos? E a gente respondeu essa pergunta numa palestra de manhã cedo, onde a gente revisitou 3 textos da Bíblia e vimos o porquê que a gente tem que fazer discípulos. Diante de tantos textos do Novo Testamento que poderiam confirmar para a gente essa verdade. E a gente vai entender que fazer discípulos é muito mais do que você simples e puramente responder uma ordenança. Por que fazer discípulos? Porque Jesus ordenou, porque Jesus mandou. Mateus 28, capítulo 28, versículo 19 e 20 diz: ide por todo mundo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide, fazer discípulos. Então a gente tem que obedecer. Obedece quem tem juízo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então tem que obedecer, simples e puramente. Mas a gente vai ver que a palavra de Deus, ela nos dá inúmeras informações que vão, na verdade, construir para a gente, mostrar para a gente uma resposta muito mais profunda e satisfatória do que esta simples resposta de dizer que a obediência é uma ordenança. E a gente vai ver que Deus, ele está preocupado desde antes da fundação do mundo com essa questão, e que com a queda humana, com a fragilidade, com a entrada do pecado do mundo, o plano de Deus, ele é colocado em prática, o plano de salvação de Deus. E o que Deus quer fazer, nós vimos ontem aqui, eu estou só passando um resumo, o que Deus quer fazer é salvar vidas, resgatar pessoas do mundo das trevas, do reino das trevas, do mundo tenebroso em que essas pessoas se encontram. O projeto de Deus, o plano de Deus é salvar, resgatar essas pessoas e transformar essas pessoas, transportando-as para o reino do Filho do seu amor e fazendo com que essas pessoas sejam transformadas, edificadas à semelhança de Jesus, até que todo o povo, de todas as raças, tribos, línguas e nações, possam chegar lá no novos céus e nova terra, na Jerusalém celestial, diante do Cordeiro que está sentado no trono, e ali adorá-lo eternamente. O propósito de Deus é esse. Deus quer resgatar para si um povo e transformar esse povo a cada dia à semelhança de Jesus. Então essa resposta é uma resposta muito mais profunda e muito mais sólida do que simplesmente você dar uma ordenança e um cumprimento à ordenança. Não é isso. Então, assim, essa é a resposta. E a gente também vai aprender que o discipulado é a única maneira de se evitar a má nutrição espiritual e a fraqueza nos filhos espirituais. É a única maneira, né? Se você ganha pessoas, mas você despreza essas pessoas, você deixa essas pessoas seguirem o seu próprio curso, o que vai acontecer é que essas pessoas ficarão desnutridas. Elas não serão fortalecidas na fé. Elas ficarão fracas na fé. Ficarão filhos desnutridos, raquíticos. Então você gera filhos e abandona esses filhos? Não. Então o discipulado evita essa questão. E, por último, a gente vai ver que o discipulado é o único método de produzir crentes maduros, de reprodução real do Evangelho, né? Daquilo que de fato Cristo está fazendo. Então a gente vai ver isso ao longo deste curso, certo? E antes de qualquer coisa, a gente precisa dizer que a missão do cristão
é igual fazer discípulo. Por quê? Porque foi isso que Jesus fez, é isso que Deus está concentrado em fazer, né? A ordenança de Jesus tem sido negligenciada nas igrejas porque as igrejas não têm focado nessa questão de fazer discípulos. Então, este curso tem como foco apresentar princípios e passos práticos para conduzir pessoas no caminho de Cristo, conduzir pessoas, no caminho do discipulado. Ok, meus irmãos? Confiar. Amados, essa dinâmica ela inicia o nosso curso, mostrando para a gente que esse treinamento é isso aí. Esse treinamento é de formação de discípulos, né? E a gente viu como que a gente pode relacionar essa dinâmica com aquilo que a gente vai começar a trabalhar aqui. Há uma necessidade, uma importância da parceria ao longo da jornada da vida. Estar ao lado do discípulo é orientá-lo, e é algo muito diferente de indicar o caminho e deixá-lo ir, deixá-lo seguir sozinho. É diferente. Há barreiras que o discipulado sobe diante de nós. O discipulado, a própria caminhada do discipulado pressupõe barreiras, e a gente precisa superar cada dia, né, essas barreiras. E o apoio do discipulador, o apoio de alguém ao nosso lado é algo extremamente essencial, é algo extremamente importante, porque ele estará mais próximo da gente, e nós, como discípulos, ficaremos mais seguros, manteremos o foco no alvo, né, e não no obstáculo. A gente não vai ficar parado naquilo que possa, de alguma forma, impedir a gente de chegar no nosso alvo. A gente vai permitir-se, né, ser mais assertivos quando nós focarmos no nosso guia, naquele que está nos orientando, aquele que está nos mentoreando. Então, meus irmãos, qual é o foco de tudo que a gente tem aprendido aqui? Jesus veio para salvar-nos, né? Ele foi servo, ele curou, ele ressuscitou, ele pregou às multidões, ele expulsou demônios, e ele concentrou toda a sua atenção em fazer discípulos, e esta foi a principal tarefa deixada por ele para nós. Quando ele foi assunto aos céus, o que ele deixou para a gente fazer não foi outra coisa senão que pregássemos o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Essa é a meta, né, de Deus para a igreja. A essência da igreja, a razão de existir da igreja é esta, ou deveria ser esta, porque Jesus só se importou em fazer isto. É interessante porque o Kate Phillips, no seu livro, ele conta uma experiência de que ele foi, digamos assim, impactado por uma realidade do gueto. O gueto estava em deterioração, o gueto da sua época lá, né, onde ele morava, né, e ele pensou que precisava, ele foi incomodado por Deus de que ele precisava fazer alguma coisa para resolver aquela situação. Ele precisava tomar uma atitude, né? E o que ele faz? Ele começa a evangelizar pessoas, ele começa a pregar o evangelho para essas pessoas, ele cria algumas pontes de comunicação do evangelho, de pregação, de proclamação da palavra de Deus, né? E, de fato, centenas de pessoas no gueto de Los Angeles aceitaram a Cristo, né? E os amigos do Kate Phillips cumprimentavam ele e asseguravam de que ele estava realizando um excelente trabalho e ele estava fazendo aquilo que era correto, aquilo que era certo. E, na verdade, não há nada de errado em pregar o evangelho. Não há nada de errado, a gente tem que pregar mesmo. A gente tem que anunciar a palavra de Deus, a gente tem que proclamar o evangelho, a evangelização. Está tudo estourado, vocês estão vendo, né? Mas não se importem com isso, não. O importante é focar aqui no assunto principal, tá? Infelizmente, as letras que eu uso no meu slide não tem lá no computador, isso atrapalha na hora da transmissão ali. Então, assim,
Enquanto o pessoal dizia para ele, você está no caminho certo, você está pregando, você está evangelizando, centenas de pessoas estão sendo salvas, centenas de pessoas estão sendo evangelizadas, o evangelho está alcançando os guetos, os valados, as vielas, os bairros, as comunidades pobres, carentes de Los Angeles, você está fazendo o seu trabalho. Kate Phillips dizia o seguinte, ele disse o seguinte: eu queria acreditar neles de que eu estava fazendo a coisa certa. E por algum momento ele disse que ele acreditou que aquilo era o correto a fazer, e não há nada de errado em si mesmo evangelizar. A gente tem que evangelizar, ou não? A gente tem que evangelizar. Só que isso, irmãos, é parar no meio do caminho. É apenas metade do trabalho. Por mais que a gente crie estratégias, centenas de pessoas aceitem a Cristo como Senhor e Salvador, sabe? A gente cria clubes bíblicos, reuniões evangelísticas, sabe? Coisas extraordinárias acontecendo. Eu fico tão triste porque isso aqui está acontecendo, gente, muito triste, seriamente, isso me incomoda, mas tudo bem. Fazer o quê? Tristeza no meu coração. Mas tudo bem, vamos tentar. A minha preocupação é que vai ter slides que vai ultrapassar o negócio ali, não vai dar para vocês nem verem. Mas tudo bem. E aí, o que acontece? Nada de errado em você criar reuniões evangelísticas, sabe, preparar materiais de estudos bíblicos para novos convertidos, fazer escola dominical, criar núcleos de estudos, nada de errado nisso. Só que fazer tudo isso e parar por aí é parar no meio do caminho. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente está conquistando novos convertidos, mas novos convertidos sem acompanhamento. Falta de transformação na vida. O Kate Phillips disse que apesar de muitas pessoas terem ouvido a palavra, muitas pessoas terem aceitado a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele não estava percebendo transformação de vidas. Ele não estava conseguindo identificar um só cristão que estivesse amadurecendo. Ele havia proclamado o Evangelho, mas ele tinha falhado numa segunda parte da grande comissão, que é fazer discípulos. Proclamar só é parar no meio do caminho. Todos os nossos dons, todos os nossos recursos precisam estar concentrados em fazermos discípulos, não só de proclamar, não só de evangelizar. A gente precisa fazer discípulos. E é exatamente isso que o Kate Phillips propõe nesse livro. Ele propõe, um trabalho, uma metodologia de discipulado. De discipulado. Por quê? Só assim, só através do discipulado, nós conseguiremos fazer com que os crentes que se convertem se tornem crentes maduros. Nós precisamos conduzir essas pessoas até o nível de maturidade. Nós não podemos abandoná-la depois de ganharmos elas para Jesus. A gente tem que conquistá-las através da proclamação, mas temos que caminhar com elas. Temos uma jornada de fé juntos até que ela se torne madura, capaz de se reproduzir. O discipulado é isso. Então, meus irmãos, a gente precisa relembrar que nós herdamos uma herança missionária, semeadora, plantadora e não discipuladora. Infelizmente, nós temos visto muitas igrejas que têm a porta da frente aberta. Muitas pessoas se convertem, mas poucas pessoas chegam ao nível de maturidade. Poucas pessoas conseguem ser forjadas à semelhança de Cristo. Cristo não está sendo formado na vida dessas pessoas como deveria. Infelizmente, as nossas programações, os nossos eventos, as nossas atividades, o nosso ativismo, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente realiza, não tem como finalidade o discipulado. Falta hoje, porque faltou no passado, a outra parte da grande comissão. Vão
e façam discípulos. As igrejas deixaram de ser centradas em Cristo, comunidades de fé, para serem centros comunitários enormes, cheios de eventos, que não têm relevância cristã alguma. As igrejas têm a tendência de caminhar para a complexidade, adicionando programas em cima de programas nas suas agendas, nos seus calendários, nos seus planejamentos. Pastores tentam gerir os programas existentes melhor do que seus antecessores, sem que ninguém faça o balanço de como esses programas estão fazendo discípulos ou só alimentando os membros de uma determinada igreja. Há muitas atividades, meus queridos irmãos, e eventos que não são inspirados por Deus, mas foram projetados apenas para manter as pessoas ocupadas, atrapalhando o foco principal da igreja, que é fazer discípulos. E a chave para se fazer discípulos é a simplicidade. E a gente tem visto que cada vez mais a igreja está complexa. Cada dia mais a igreja se torna mais complexa. Nós precisamos ir além das declarações de missão para cumprir a nossa verdadeira missão, retornar ao processo de Deus de fazer discípulos, irmãos. Nós precisamos fazer isso. A evangelização ou missões fala de quantidade, mas o discipulado é a outra parte da grande comissão, é o outro pilar que sustenta a grande comissão, que é o pilar da educação, que é o pilar do discipulado, que é o pilar da qualidade. Irmãos, do que adianta termos igrejas lotadas e cheias de pessoas vazias, pessoas que não estão sendo transformadas à semelhança de Jesus, que não focam nesse ponto, igrejas que não se preocupam com isso. Nós temos que tomar muito cuidado. Larry Richards, em seu livro Teologia do Ministério Pessoal, comenta que a missão da igreja não é simplesmente conseguir conversões, mas completar o processo da vida cristã fazendo discípulos. Lembra do que eu falei aqui da Edmé Williams? Eu repito. Ela não ficou satisfeita que o Morro Dona Marta chegasse a mais de 80% de pessoas convertidas e membros de igreja, evangélicos. Quando disseram para ela assim, olha, você fez o seu trabalho, o seu papel está feito, sua tarefa está feita. Eu falei assim, não, eu não quero 87% de pessoas evangélicas no Morro Dona Marta, eu quero 100% de discípulos, porque é diferente. Evangélicos e discípulos são diferentes, gente. São coisas completamente diferentes e distintas. Nós precisamos de discípulos. A evangelização sem integração, sem discipulado, sempre falhou e falhará no seu objetivo de ganhar o mundo. O máximo que se consegue é a adição de algumas pessoas à igreja. O máximo que se consegue. Os irmãos estão entendendo? Nós precisamos focar no discipulado. E o que é discipulado? O que vem a ser discipulado? Nós não podemos fazer simples e puramente convertidos. Nós temos que focar no discipulado. Porque assim, irmãos, o discipulado, ele é um relacionamento entre um mestre e um aluno, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos. E Jesus, ele passou esse legado aos seus discípulos. E esse legado precisa passar adiante, no qual o mestre, ele reproduz tão bem a plenitude da vida que tem de Cristo, que o aluno que recebe aquela vida, recebe aquela plenitude, também é capaz de treinar outras pessoas, para ensinar outras pessoas, mas isso não pode se perder. Logo, o discipulado, gente, é algo tão importante, porque o último lá na ponta precisa receber o mesmo conteúdo daquele que recebeu como primeiro. Eu fazendo o papel de Cristo aqui, entregando à irmã a mensagem, olha, foi por amor que Jesus Cristo morreu por você, naquela grande cruz, morreu por todos nós. Passe adiante essa mensagem. Lá na ponta, o Joel deveria receber essa mesma mensagem. Mas acontece que por faltar o discipulado,
por pessoas serem somente alvos da evangelização e não do discipulado, do acompanhamento, do treinamento, dessa proximidade que transmite, que reproduz vida plena de Cristo nas pessoas. O que aconteceu, irmãos? O evangelho ficou fragmentado e a vida cristã virou algo superficial, sem profundidade. Os irmãos entenderam a profundidade disso, a essência disso, gente. Como que é importante a gente resgatar isso? Como que é importante a gente recuperar isso? Então, o que é discipulado? O termo é um homônimo, eu falei isso aqui no nosso culto de... Mas aí é que está, é aí que está, né, Léa, que essa proximidade do pastor e do membro, do mestre, do seu pupilo, do discipulador com o discipulando, porque o discipulador com o discipulando, no caso você citou Paulo e Timóteo, Paulo estava o tempo todo preocupado com a vida espiritual de Timóteo. Timóteo, não se permite intimidar, Timóteo, não seja tímido, olha, faz um trabalho de um evangelista, prega a palavra, Timóteo, vai ter um tempo difícil aí, surgindo, mas tem que ficar firme, lembra-se dos rudimentos da fé que você aprendeu com a sua avó, com a sua mãe. Olha, Timóteo, preste atenção, não se intimide diante daquilo que vai surgir. Então assim, o discipulador é esse, gente. O cara já era pastor, Timóteo já era pastor de ovelhas, gente. Mas Paulo não largou Timóteo até o fim da sua vida. E ainda falou assim: Timóteo, o que você da minha parte tem ouvido, e a gente vai ver isso até aqui, até o final desse curso, o que você tem aprendido da minha parte, você transmite a homens fiéis que sejam também idôneos para transmitir a outros, Timóteo. Está entendendo? Passa adiante. Isso, irmãos, é essa igreja. A gente tem visto tanto ajuntamento, mas pouca unidade nesse sentido de discipulado. Tantas confraternizações e comunhões que não se traduzem nesse tipo de compromisso um com o outro, da mutualidade cristã. A gente precisa resgatar isso, os irmãos entenderam? O termo discipulado é um homônimo. É o ato de seguir a Jesus, você tem uma vida discipulada, você se torna um discípulo, e depois é o ato de ensinar pessoas acerca de Jesus e ajudar pessoas a seguirem Jesus e se tornarem pessoas maduras. Aí você discipula alguém, é uma vida que discipula. Seguir e guiar, ser amado e amar. O primeiro depende do segundo. Ou seja, irmãos, nós somos alvos do amor de Deus, fomos discipulados um dia e nós precisamos discipular. E se não fomos discipulados, gente, se há aqui alguém que não teve a experiência de ser discipulado de fato, como reza o figurino, como manda a palavra de Deus, nós temos aqui a oportunidade hoje de quebrar isso. Se você não teve esse privilégio, eu não estou aqui para julgar ninguém, julgar pastor, julgar ninguém, liderança alguma. O que eu estou falando é que se isso não aconteceu, hoje é a oportunidade que a gente tem de quebrar essa cadeia, esse ciclo, e transformar a nossa prática cristã em algo mais relevante para a vida de outras pessoas. E de verdade voltar à essência da nossa missão. É tudo que Deus quer que a gente faça. Gente, o que Deus mais se importa é isso. Eu vou passar esse segundo slide e dizer o que é um discípulo. O que é um discípulo? Nós estamos terminando para o nosso intervalo. O discípulo é o aluno que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida de seu mestre com a finalidade de ensinar a outros. O mestre reproduz tão bem na vida de seu discípulo, tão bem, né, que tão bem na vida de seu discípulo, né, a plenitude de vida, que o aluno é capaz de treinar outros para ensinarem a outros. O seguidor de Jesus é aquele que segue seus passos, age conforme os seus ensinos, vive como Jesus, relaciona-se pessoalmente com Jesus como seu Senhor e Salvador,
Ser discípulo de Cristo tem início naquilo que Cristo fez por nós. E ser discípulo origina-se com a dádiva gratuita, a graça, a misericórdia, a reconciliação e a vida eterna, pela fé. Pela fé. Só que não para por aí. O discipulado é um relacionamento interpessoal baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem o discípulo e a plenitude da vida que tem em Cristo, que o discípulo é capaz de ensinar. E paralela a essa frase do Kate Phillips, que a gente já tinha colocado, temos essa outra do Byron Moore, que eu vou colocar inclusive uma fotografia dele mais na frente. Discipulado é vida na vida. É o meio para se fazer dos convertidos multiplicadores no reino de Deus. Quando a igreja exala discípulos, ela inala convertidos. Ela exala discípulos, ela inala verdadeiros convertidos. O discipulado refere-se então a um processo dinâmico de ensino recíproco entre um mestre e um aprendiz, entre um discipulador e discípulo, que tem como objetivo principal a formação de novos discípulos. O discípulo é mais que o aluno ou estudante, é um adepto, é um aprendiz. O discípulo aprende e aceita os ensinos do mestre na convivência com ele, procura viver e fazer tudo o que o mestre ensinou e gerar outros discípulos. As igrejas mais saudáveis são as que têm um processo de discipulado simples. E para ser uma igreja simples, é preciso preparar um processo simples de discipulado. O processo precisa ser claro, precisa conduzir as pessoas à maturidade, ele precisa estar totalmente integrado à igreja e é preciso se desvencilhar de todo congestionamento em torno deste processo. Tudo que está na frente, que atrapalha o discipulado, precisa ser removido, irmãos. Precisa ser removido. Byron Moore afirma que discipulado é o processo de tomar novos convertidos, educá-los e levá-los a um estado de maturidade e adulta comunhão com Cristo e de serviço eficiente na igreja. E continua, fazer discípulos de uma pessoa é levá-la à experiência de ter Jesus como Senhor e centro de sua vida. Ser discípulo implica num ato de entrega e num processo de obediência. Um homem é discípulo de Cristo quando permanece em sua palavra, glorifica o Pai e dá fruto. David Cornfield, em seu livro Discipulado, a verdadeira grande comissão, define o discipulado como uma relação comprometida e pessoal em que um discípulo mais maduro ajuda outros discípulos de Jesus Cristo a se aproximarem mais dele e assim se reproduzirem. E argumenta, se o discipulado perder de vista o relacionamento comprometido e pessoal, deixa de ser um discipulado bíblico. A sua ênfase está nos relacionamentos. É no relacionamento pessoal e social que se descobre o verdadeiro valor do discipulado. Se não há relacionamento interpessoal, então é impossível a realidade do discipulado de Cristo. É impossível. Impossível. Eu termino com 2 frases, gente. 2 parágrafos. Esse parágrafo. Um dos maiores pecados da igreja na sua missão é achar que discipulado seja mais um método que podemos implementar na igreja ou não. Acredita a maioria dos líderes eclesiásticos que, além dos vários programas que a igreja dispõe para atrair os convertidos, o discipulado, quando bem usado, é um bom método para crescimento da igreja. Muitos pastores e líderes, quando discipulam, tentam incrementar a igreja com mais este programa. Ao contrário do que se pensa, defendo o discipulado como um princípio geral que conduz os crentes a um estilo de vida. O discipulado fundamenta-se no estar na vivência com os discípulos. Jesus, em seu treinamento, se relacionava mais a caráter e personalidade do que a conhecimento e métodos. Muitos dos pastores andam tão ocupados com tantas diferentes coisas que a correria com que trabalham põe em risco o seu ministério,
e sua vida espiritual, como também lhes torna impossível treinar pessoal e adequadamente os membros de sua igreja para o evangelismo integral. Então, irmãos, nós precisamos urgentemente resgatar isso. Então, a gente falou desde o início que a razão de existir do livro do Kate Phillips, e que, consequentemente, nos permite ter esse treinamento de hoje aqui, é justamente essa. O Kate Phillips escreve o seu livro, A Formação do Discípulo, para tentar explicar que esse divórcio da evangelização em massa, da proclamação, do discipulado, ou pode conduzir a igreja a um grande erro. Por que é um grande erro? Porque a gente acha que a gente pode evangelizar, como a gente fez na dinâmica, e deixar a pessoa solta. São duas coisas distintas, que podem ser feitas ou não. Por exemplo, eu vou discipular pessoas dentro da igreja que já são crentes, mas não vou me preocupar com a evangelização. Ou eu vou evangelizar e não vou me preocupar com o discipulado. A grande comissão é: ide, fazei discípulos de todas as nações. Essa é a grande comissão. Embora em Marcos 16,15 diga: ide pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, a gente vai ver, se fizermos um comparativo com os evangelhos, Mateus 28, por exemplo, a grande comissão, ela tem como finalidade, como alvo final, o quê? Fazer discípulos. Ok? Então, assim, eu vou, exatamente. Ela não aceitou a Cristo. Exatamente. E isso, você começa a falar, exatamente, é a chamada evangelização discipuladora, que é a proposta da grande comissão. A proposta da grande comissão é a evangelização discipuladora, gente. É você evangelizar com a finalidade de discipular. Não, é para todas as criaturas, você tendo contato com todas as pessoas do mundo que estão nas trevas, que estão em escuridão e cegas, e tentar guiá-las até a pessoa de Jesus. Essa é a ideia. A gente chama isso de evangelização discipuladora e relacionamento discipulador. Que tanto os que estão lá fora precisam, como os que estão dentro da igreja também precisam, porque tem um monte de gente dentro da igreja que não entende o evangelho. Então, assim, a gente precisa criar uma nova mentalidade e cultura na igreja que explique o seguinte: olha, evangelizar só é parar no meio do caminho. A gente precisa evangelizar e discipular. Discipular e evangelizar. Evangelizar e discipular. Essas duas coisas são os dois pilares da grande comissão. Não podem estar separados. Então, se eu me relaciono com alguém, com um vizinho meu, eu tenho que me relacionar com ele com a intenção de evangelizá-lo e torná-lo discípulo de Jesus. Relacionamento intencional, discipulador. Ganhar ele para Cristo e discipulá-lo. Que seja feito isso sem ele ter absolutamente nenhum contato com a igreja a priori, gente. Evangelize ele, ganhe ele. Fale do amor de Jesus para ele, discipule ele. E depois disso, no processo, mostre para ele a importância da comunidade. Aí ele vai com entendimento. Não é só você fazer um convite: vamos para a igreja, lá tem um pastor que prega, alguém que ensina a palavra de Deus. Não, você é um discípulo que tem que gerar outros discípulos. Entenderam? Evangelização discipuladora e relacionamento discipulador. Isso precisa acontecer. Todos nós fomos imbuídos dessa tarefa. Inclusive uma estratégia, a gente colocou no nosso boletim desse mês, a Operação André. A Operação André, que era proposta pela Fundação Billy Graham, quem leu o boletim, a gente não imprimiu, mas a gente colocou, posso passar para vocês depois, a gente colocou ali a proposta da Operação André. Qual é? Você relacionar um grupo de pessoas, 10 pessoas, que você poderá orar por essas pessoas e depois criar vínculos de relacionamento com eles, criar elos, convidá-los para estarem com você em algum momento e ali você poder compartilhar o evangelho com elas. Outra estratégia é a questão do recenseamento, você ir fazer uma pesquisa religiosa, socio-religiosa na sua comunidade, você procurar saber quem são essas pessoas que estão em redor da comunidade, onde você mora ou da igreja, e depois disso você marcar estudos bíblicos com ela. E a partir dali você criar um vínculo, um elo, e tentar se relacionar com ela, a fim de evangelizá-la e discipulá-la.
A gente não pode separar uma coisa da outra. Discipulado não é um programa, gente. Discipulado é a essência da missão. Entenderam? É a essência da missão da igreja.